Muito bem. Senhores fotógrafos. Está pronto? Obrigado. Senhores deputados, senhoras deputadas, muito bom dia. Senhora Secretária de Estado, muito bom dia. Vamos iniciar os nossos trabalhos e estamos aqui na Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação. No caso, recebemos a Senhora Secretária de Estado da Mobilidade, doutora Cristina Pinto Dias, na sequência de requerimento apresentado pelo Partido Socialista e aprovado pela Comissão. Estamos todos bem cientes daquilo que aqui nos traz, qual é o assunto. Temos uma grelha em que a Senhora Secretária de Estado pode, querendo, usar 6 minutos para uma declaração inicial, pode, querendo, e depois entramos na primeira ronda. Senhora Secretária de Estado, como é que é? Vai fazer uma declaração inicial? Então, podemos começar, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação, senhoras e senhores deputados, cumprimento todos, senhores jornalistas, muito bom dia a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a oportunidade que esta Comissão e as senhoras e os senhores deputados me dão de ser finalmente ouvida. Nos últimos 2 meses, li e ouvi na comunicação e neste Parlamento interpretações sobre o meu percurso profissional que não correspondem aos factos objetivos. Como podem constatar por esse percurso profissional, não sou uma política, mas percebo que se esteja a tentar fazer uma comparação entre a minha saída da CP, Comboios de Portugal, e da indemnização da senhora engenheira Alexandra Reis. Percebo e não vou fugir ao tema. E só preciso de elencar factos. Abdiquei do meu emprego seguro, de uma carreira na Comboios de Portugal, de mais de 18 anos de casa, diria de um emprego para a vida, por uma nomeação para um mandato único e irrepetível, numa entidade reguladora independente. Senhoras e senhores deputados, repito, mandato único e irrepetível. A minha nomeação para a AMT não foi decidida num gabinete. Foi um processo público, transparente, escrutinado e escrutinável, com uma avaliação da CRESAP a 6 de julho de 2015, com produção de relatório a 14 de julho de 2015, uma audição pública na Comissão Parlamentar de Economia, Obras Públicas e Habitação, transmitida em direto na TV em 16 de julho de 2015, e o envio do respectivo relatório, com parecer positivo por unanimidade, a 22 de julho de 2015. Decisão de nomeação para o Conselho de Administração da AMT, na reunião do Conselho de Ministros de 23 de julho de 2015, a qual me enche de orgulho. Senhoras e senhores deputados, a minha saída dos quadros da CP era obrigatória por lei. Não havia a figura de licença sem vencimento, a figura de poder ser requisitada, cedida ou contrato suspenso. Não. Recorrer a qualquer outro mecanismo que não a rescisão. Não era possível. A adesão voluntária ao programa de rescisão por mútuo acordo, que foi feita, não correspondeu a uma negociação entre a técnica e a administração e o governo, ou o governo e a técnica. Nada disso. Nem negociação, nem decisão, nem reuniões, nem redes telemáticas para troca de mensagens. Desde o momento que notifiquei a CP, na minha intenção de aderir voluntariamente ao programa de rescisão por mútuo acordo, o processo seguiu a tramitação igual à das centenas de casos análogos de trabalhadoras e trabalhadores da Comboios de Portugal que aderiram ao programa de rescisão por mútuo acordo. Esse pedido foi anuído e despachado para os recursos humanos para ser tratado de acordo com a tabela aplicável a todos os trabalhadores, e foram centenas, da CP Comboios de Portugal que aderiram a este mesmo programa de rescisão por mútuo acordo. Se existe algum paralelismo, é no reconhecimento do critério de antiguidade feito pela IGF, no relatório de auditoria, à indemnização da senhora engenheira Alexandra Reis. Este critério, reconhecido pela IGF, foi o critério de antiguidade, foi nem mais nem menos o critério que me foi aplicado no cálculo da minha indemnização por rescisão, na aderência ao programa de rescisão por mútuo acordo. Enquanto trabalhadora técnica superior da Comboios de Portugal, com mais de 18 anos de casa.
Uma última nota, senhoras e senhores deputados. Estamos a discutir algo que aconteceu em 2015, foi há 9 anos. Desde então, e como vogal do Conselho de Administração da Autoridade da Mobilidade dos Transportes, servi com lealdade e independência institucional o Estado e 5 governos constitucionais. 5 governos de 3 partidos, 6 ministros, dos quais 2 secretários-gerais do Partido Socialista e 7 secretários de Estado. Nunca, em momento algum, a minha saída da CP foi um tema, problema ou obstáculo, tendo merecido a confiança institucional de todos, sem exceção, e que muito agradeço, ao longo dos mais de 8 anos do mandato de 6. Com esta mesma lealdade institucional termino, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, dizendo que espero voltar a esta Comissão para ser escrutinada e avaliada pelas políticas públicas de mobilidade do 24º Governo Constitucional, que ajudo, com entusiasmo, dedicação e trabalho, a construir e a executar, mais do que para esclarecer o exercício de direitos laborais, legais, de há 10 ou 20 anos. Estou, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, como sempre estive desde a primeira hora, ao dispor para prestar todos os esclarecimentos a bem da verdade e da transparência. Muito obrigado, disse. Está certo, Sr. Secretário de Estado, e é assim mesmo que tem que ser, e por isso mesmo vai o Partido Socialista, enquanto requerente, intervir, colocar questões ao Sr. Deputado Pedro Coimbra. Pode ser, Sr. Deputado? Vamos lá, então. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhora Secretária de Estado, doutora Cristina Dias, apesar da sua declaração inicial, realmente é a primeira vez que se dirige a esta Comissão enquanto governante. Lamentavelmente, não é para prestar contas da governação, não é para prestar contas sobre reformas do setor, não é para prestar contas sobre o seu trabalho enquanto Secretária de Estado, é antes para prestar contas a propósito da sua indemnização, a propósito do seu pé de meia, como aqui tem sido apelidado, a propósito da sua escura saída da empresa pública CP. De todo modo, eu queria dar-lhe as boas-vindas e agradecer-lhe os esclarecimentos que certamente nos trará. De tudo aquilo que conhecemos do seu processo até ao momento, não podemos, neste momento, confirmar em absoluto que há ilegalidade. A ver, vamos se há ou não há. Mas uma coisa podemos afirmar de todo, é que há uma tremenda falta de transparência e uma tremenda falta de equidade. E só isto é já por si muito grave. A doutora Cristina Dias, como disse, tem feito a sua carreira à volta do setor dos transportes. Deduzo que conheça razoavelmente bem o setor. Mas em todo este processo demonstra fazer uma grande confusão entre bilhética e ética. E o que aqui está em causa não é bilhética. O que aqui está em causa é ética. E essa fica clara que não existe em todo este processo e em todo o seu comportamento neste processo de indemnização. Senhora Secretária de Estado, doutora Cristina Dias, no dia 8 de abril de 2013, o Conselho de Administração da CP reúne-se com a sua presença e participação plena para aprovar os critérios de compensação pecuniários para a revogação de contratos de trabalho. No dia 22 de julho de 2015, a doutora Cristina Dias dirige um ofício ao Sr. Engenheiro Manuel Queiró, Presidente do Conselho de Administração da CP à época, a solicitar o termo do seu contrato e a solicitar também a sua indemnização. Pasme-se agora. No mesmo dia 22, repito, no mesmo dia 22 de julho de 2015, o Conselho de Administração reúne de imediato, de forma extraordinária, com a sua presença e participação, apesar de ter alegado impedimento e incompatibilidade, também era melhor que não o fizesse. Qualquer cidadão perceberia que o deveria fazer, era melhor que não o fizesse. Portanto, não há que valorizar isso, é o mínimo que deveria ter feito. Para que lhe fosse rescindido por mútuo acordo a relação laboral e para lhe atribuir o tal pé de meia de quase 80 mil euros. De pasmar também, no dia seguinte, repito, no dia seguinte, dia 23 de julho de 2015, o Conselho de Administração reúne novamente, extraordinariamente,
para deliberar prescindir do cumprimento do prazo de produção de efeitos da renúncia estipulado por lei, atendendo à sua renúncia ao cargo de vice-presidente do Conselho de Administração da CP. De pasmar ainda é que nesse mesmo dia, repito, doutora Cristina Dias, nesse mesmo dia, 23 de julho de 2015, a doutora Cristina Dias, depois de garantir o pé de meia numa empresa pública, inicia funções noutra entidade pública, no caso, a reguladora, garantindo aí um vencimento que seria cerca do dobro daquele que oferia na CP. De pasmar ainda mais, doutora Cristina Dias, no dia a seguir, repito, no dia a seguir, dia 24 de julho de 2015, a doutora Cristina assina o acordo de revogação do contrato de trabalho que lhe colocam na conta o pé de meia de cerca de 80 mil euros. Doutora Cristina Dias, tudo isto está naturalmente confirmado por documentos que o Partido Socialista requereu e que nos foram enviados e que estão, obviamente, atestados em documentos da própria CP. Há documentos que não existem, apesar dos termos solicitados. Também é de pasmar. É que em todo este processo não há um único parecer dos recursos humanos. Não há um único processo nos recursos humanos. Não há um único parecer jurídico que dê sustentabilidade técnica ao processo. Não há um único parecer jurídico que dê transparência a toda esta tramitação. O que é grave, é obscuro e é lamentável. Ou seja, doutora Cristina Dias, fazendo jus ao nome, a doutora, em 2 dias apenas, encaixou um pé de meia de uma empresa pública para ir ganhar cerca do dobro numa entidade reguladora. Uma grande diferença, de facto, entre bilhética e ética. São coisas realmente diferentes. Primeira pergunta. Em quantas reuniões do Conselho de Administração extraordinárias participou para a atribuição de indemnizações que foram requeridas no próprio dia? Segunda pergunta. Quantos trabalhadores da CP conhece que viram os seus processos de indemnização requeridos, deferidos, contratualizados em apenas 2 dias? Terceira pergunta. Tudo isto não foi um favor? Uma via verde para a atribuição de um pé de meia para que pudesse ir para a entidade reguladora? Doutora Cristina Dias, na altura, o país em geral e o setor em particular viviam debaixo de uma enorme austeridade. Redução de salários, corte de subsídios, etc. Quarta pergunta. Nunca lhe pesou na consciência que este pé de meia de quase 80 mil euros fosse uma afronta ao povo português devido à austeridade em vigor? Terminando, Sr. Deputado. Vou terminar, Sr. Presidente. Doutora Cristina Dias, o Sr. Engenheiro Manuel Queiró referiu publicamente: a atual Secretária de Estado não comunicou que ia ser administradora da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. Se o tivesse feito, o tratamento da indemnização não seria o mesmo. Quinta e última pergunta. Escondeu do seu Presidente os factos para poder garantir o seu pé de meia? É isto claro, leal, transparente e aquilo que se exige de uma servidora pública, numa empresa pública, a lidar com dinheiros públicos? Está feita muito obrigado, a pergunta. Sr. Presidente. Terminou. Sr. Deputado, muito obrigado. Sra. Secretária de Estado, tem muitas perguntas. Procuro responder como entender e faça favor, são 6 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado. Realmente são muitas perguntas, mas vou tentar, e é por isso que aqui estou, esclarecer todas o melhor que saiba e consiga para que não restem dúvidas nenhumas no final desta nossa audição. Começaria então por explicar o processo, elucidando o Sr. Deputado que eu, de facto, não saí de uma empresa pública para ir para uma empresa pública. Eu não saí da CP para ir para a TAP. Eu não saí da CP, eu não saí de uma empresa pública. Sra. Secretária de Estado, faz parte Obrigada. destes momentos mais aquecidos. Eu não saí de uma empresa pública para ir para uma empresa pública, eu não saí da TAP, da CP para ir para a TAP, da TAP para ir para a nave, da nave para as águas de Portugal, ou da CP para governante, ou da CP... Estado, desculpa interromper.
assim é difícil dar a resposta, claro que sim. Senhores deputados, de uma bancada, de outra bancada, todos os senhores deputados, todos os senhores deputados, sem exceção. Na verdade, nós estamos aqui para ouvir a Secretária de Estado, porque entre nós já nos ouvimos quase todos os dias. E convenhamos que tem sido utilizada a linguagem civilizada, mas acutilante. E todos temos ouvido essa linguagem acutilante, mas civilizada, julgo eu. Agora, temos que ouvir a Sra. Secretária de Estado, porque é para isso que aqui estamos. Portanto, vamos ter tranquilidade. Sr. Deputado, vamos ouvir a Sra. Secretária de Estado em condições que permitam exprimir-se livremente. Faz favor, Sra. Secretária de Estado. Sr. Presidente, penso que não tinha desligado. Reformulo, ou retomo onde fiquei. Portanto, para ficar claro, eu não saí de uma empresa do Estado para ir para uma empresa do Estado. Eu não saí da CP para ir para a TAP, eu não saí da TAP para ir para a NAV, eu não saí da NAV para ir para as Águas de Portugal. Eu saí de um emprego que tinha, e se quisesse, para a vida, com mais de 18 anos, para ir fazer, e com honra, o Conselho de Administração da entidade reguladora, por um mandato único e irrepetível. Eu abandonei a minha carreira, o meu lugar de recuo, para ir fazer um mandato único e irrepetível. Foi isso que aconteceu. Esse mandato único e irrepetível obrigava por lei à minha rescisão do meu contrato de trabalho. E, portanto, deixei de ter lugar de recuo, deixei de ter lugar de origem, e a minha indemnização é calculada de forma automática, de acordo com a tabela em vigor desde 2010, nada de novo, à semelhança dos 429 trabalhadores e trabalhadoras da Comboios de Portugal que voluntariamente aderiram ao programa de rescisão por mútuo acordo. Quando coloca a questão no ética, o que lhe posso dizer, Sr. Deputado, é que ética seria, ou eticamente reprovável seria, a Comboios de Portugal fazer um diferenciamento positivo ou negativo de uma trabalhadora relativamente aos demais trabalhadores, que estavam, em igualdade de circunstâncias, a aderir a um programa de rescisão por mútuo acordo, em vigor desde 2010, e soubemos na audição pelo Sr. Presidente em funções, Dr. Pedro Moreira, que terminou em 2019. Isto é o primeiro ponto. Como é que tudo isto começou? Bom, isto começou nos finais do mês de junho, o marco formal 6 de julho, que é a data de envio do formulário para o CRESAP, obteve-se o relatório com aprovação positiva a 14 de julho. No dia 16 de julho, venho a esta casa prestar a minha audição, que foi aprovada por unanimidade, partidos que suportavam o governo e os partidos da oposição. Audição essa que foi pública e transmitida na TV. Portanto, toda a gente sabia, toda a gente viu, estava explicitado. Seguiu-se o resultado dessa mesma audição, que já disse que foi positivo, e, portanto, estavam reunidas as duas peças que são fundamentais no recrutamento de qualquer membro do Conselho de Administração para uma entidade reguladora independente, CRESAP e audição na Assembleia da República. Portanto, estamos a falar de um processo de mais de 3 semanas, de mais de 500 horas. Portanto, a rapidez foi a que foi, cumprindo toda a tramitação legal, processual, exigível, como não podia deixar de ser. Estamos a falar de uma empresa pública e estamos a falar da minha pessoa que tem toda a sua carreira dedicada ao serviço público com a maior isenção e cumprimento de toda a tramitação legal a que está obrigada. Relativamente, eu penso que com esta primeira abordagem expliquei os temas fundamentais. Relativamente a reuniões extraordinárias ou não extraordinárias, o tema das rescisões estava naturalmente entregue à responsável da administração que tinha o pelouro dos recursos humanos
e, portanto, executava-o com exceção dos casos em que as áreas que as pessoas, às quais pertenciam, no caso eu própria, foram extintas. A partir do momento que a área é extinta, todos os colaboradores que estão nessa área ficam a reportar diretamente ao Conselho de Administração. Relativamente aos pareceres jurídicos, penso que têm o documento que a CP Comboios de Portugal produziu no dia 31 de maio, que diz de forma muito clara que não há pareceres jurídicos, não há parecer, não há, nem tinha de haver, porque estamos a falar por uma figura da lei do Código do Trabalho muito simples e que é programa voluntário. É um programa que as pessoas acedem voluntariamente à rescisão por mútuo acordo. Voluntariamente, mútuo acordo, creio que explica o enquadramento, porque não é necessário os pareceres que aqui foram citados. Regime de austeridade, efetivamente estávamos num momento de austeridade deixado, como todos já aqui subejamente conhecemos, pelo Partido Socialista, em que, de facto, o processo de reestruturação nas empresas tinha que ser feito, foi feito com sucesso e podemos hoje estar aqui a falar com entusiasmo do que nós conseguimos com o esforço de todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores, de todas as empresas públicas, para tornar o setor, como dizia e bem o nosso presidente cessante, sustentável. Foi o que aconteceu. E penso que respondi genericamente, alguma coisa fica... Vamos ter mais rondas, Senhora Secretária de Estado. Vamos ter mais rondas, Senhor Deputado. Pois, imagino que sim. Alguma pergunta não respondida? Tenho uma ronda a seguir para entregar documentos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. É que é uma verdadeira interpelação à mesa pela condução dos trabalhos. Mas entrega o documento. É para entregar o seguinte, senhor, mas tem que explicar o que é. Se o não, senhor eu explico. O senhor não sabe o que é, não. Como é que o senhor explica se não sabe o que é? Quando me entregar o documento, eu vejo o documento e explico o documento. Não é assim? Não. Senhor Presidente. Se é para distribuir... Não é para distribuir. Se o senhor não aceita uma verdadeira interpelação à mesa, também não pode tentar adivinhar aquilo que tenho para lhe dizer. Não, eu aceito. Agora, é um documento que quer distribuir? Dá-me o documento e eu distribuo. Não é para distribuir. Não é para distribuir? Não é para distribuir. Calma. Não é para distribuir. Vamos ver então, Sr. Deputado. Faz favor. Senhor Presidente, não é para distribuir, porque todos os senhores e todas as senhoras e senhores deputados ouviram aquilo que eu disse. Mas se entender distribuir, não tem qualquer problema. A senhora Secretária de Estado está muito nervosa e não respondeu a praticamente nenhuma das perguntas que lhe dirigi. E, portanto, aquilo que eu quero é entregar à mesa ao Sr. Presidente para que possa entregar à Sra. Secretária de Estado as perguntas que lhe fiz. Se a Sra. Secretária de Estado assim entender, poderá fazer chegar as respostas por escrito ou poder responder noutra ocasião. Esses mecanismos terríficos das interpelações à mesa são as perguntas, Srs. Deputados, tenho aqui as perguntas que o Sr. Deputado trouxe e que já colocou à Sra. Secretária de Estado e que termina com Srs. Deputados, por favor, termina com muito obrigado. É assim que termina o documento. Sr. Deputado, claro que sim. Sr. Deputado, tem uma ronda a seguir para colocar as perguntas. Os Srs. Deputados querem... Não, ó Sr. Deputado, pronto. Vamos continuar os nossos trabalhos. Quer que eu entregue à Secretária? Pronto, ó Sr. Deputado, é assim. Vamos lá então, Srs. Deputados, estas interpelações não deviam acontecer desta maneira, independentemente do partido que seja, nunca é isso que está em causa, do deputado que seja. Enfim, esta foi bastante inventiva, Sr. Deputado, sem dúvida. Já ouvimos as perguntas e tenho uma ronda disponível a seguir para voltar a colocar as perguntas. Portanto, não há necessidade nenhuma destas interpelações, penso eu. Vamos continuar os nossos trabalhos e é a vez do Partido Social Democrata e é o Sr. Deputado Gonçalo Lage. Faz favor, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, a Dra. Cristina Dias, as senhoras e senhores deputados
Efetivamente, há aqui duas questões que são importantes, nós também referirmos. Enfim, a própria intervenção inicial do Sr. Deputado do Partido Socialista não deixa de ser interessante, porque é um pouco esquizofrénica. Quer dizer, o Partido Socialista faz um requerimento para ouvir a Sra. Secretária de Estado e, durante a primeira intervenção que faz, questiona porque é que a Secretária de Estado está aqui. E porque é que está aqui a falar, não da sua atividade e das reformas que está a implementar e do trabalho que está a fazer, mas sim porque é que está aqui a falar deste assunto, quando foi o próprio Partido Socialista que fez este requerimento. Portanto, quer dizer, estamos a cair aqui num enredo que não faz qualquer sentido. E depois, há aqui dois pontos que parecem importantes. Nós também temos que recuar um bocadinho e perceber no que tem sido a evolução destas audições que temos tido, porque estas audições, temos que nos relembrar, começaram com um requerimento apresentado pelo Chega, votado favoravelmente também pelo Partido Socialista, e agora, desta última vez, um requerimento único apresentado pelo Partido Socialista. E, portanto, começando desde o início, nós vamos ver que tudo o que se falava na altura e no início era que foi feito um fato à medida. O próprio Partido Socialista já deixou cair esta matéria. Já diz que não houve fato nenhum à medida, porque já percebeu que houve 430 fatos. Porque a questão dos 430 fatos é que foram cumpridos escrupulosamente uma regra que estava em vigor na empresa, uma regra que foi aprovada e calculada, pasme-se, com as regras e com a lei. Calculada pela lei. Não foi feito nenhum fato à medida e já se percebeu que o próprio Partido Socialista também já entendeu, espero eu, com o conjunto de documentos que foram distribuídos, que essa questão caiu. Depois houve uma questão que tinha a ver com o privilégio. Mas a própria questão do privilégio também já caiu. E caiu porquê? A própria Sra. Secretária de Estado aqui ainda explicou muito bem. Não existiu privilégio nenhum quando o mesmo foi aplicado a 430 funcionários de diferentes categorias, de diferentes funções, com diferentes antiguidades e com diferentes idades. Porque muito tempo foi colocado aqui também, nesta comissão, que era um problema de idade. Mas já percebemos também que não foi. E depois, portanto, passamos ainda para o outro argumento que o Partido Socialista dizia, mas que também já caiu, que era o argumento da legalidade. Portanto, já percebemos que não houve nada de ilegal nesta rescisão, ainda para mais, quando a Sra. Secretária de Estado prescindiu de 18 anos de carreira que ainda ia ter pela frente. Ao contrário, se calhar, de muitas outras pessoas que também estão aqui nesta mesa, que têm lugares de recuo e que têm funções que ocupam, se calhar, até empresas semelhantes a esta, que têm lugares de recuo. A Sra. Secretária de Estado prescindiu deste lugar de recuo e recebeu uma indenização apenas e só por isso, por nada mais. E isto nós também temos que louvar sob o ponto de vista ético, porque não é ético o que fez o Partido Socialista durante vários anos de ter pessoas a exercer funções e autoridades que pertenciam e continuavam a pertencer a quadros de empresas que estavam a regular. E isto, sim, não é ético e eu creio que todos nós conseguimos perceber essa diferença. E depois partimos, então, Sr. Presidente, para a questão final. E a questão final é a questão da velocidade. O Partido Socialista está muito preocupado com a velocidade, talvez pelo seu histórico de 8 anos de governação lenta, o Partido Socialista está preocupado com a velocidade. E está preocupado com a velocidade porque houve um conjunto de decisões que foram tomadas no dia 22 e depois foram assinados documentos posteriormente, e eu até lhe devo dizer, Sra. Secretária de Estado, eu até já cheguei a sair de uma empresa e a acertar contas passado um mês. Quer dizer, eu não consigo entender qual é que é o argumento do Partido Socialista quando nós estamos perante um conjunto de processos que tiveram que ser preenchidos, que vão desde a CRESAP, foram audições na própria Assembleia da República. A Sra. Secretária de Estado esteve presente na Assembleia da República a prestar contas para poder ser nomeada, indigitada para esta função. Era público, toda a gente sabia. Nem vale a pena, nós sequer vimos aqui invocar notícias do jornal de ex-administradores ou de ex-presidentes da empresa dizer que não tinham conhecimento porque era mais do que público, todos nós sabíamos. E como nós sabemos, este processo não é um processo que demora 5 dias, nem 6 dias, nem 10 dias, nem 20 dias. Este processo demorou quase 2 meses, senhores deputados. Portanto, não vamos lá falar também pela questão da urgência, porque não é sério falar. Mas depois ainda há uma outra questão que eu gostaria daqui de abordar. É que, efetivamente, uma decisão que é tomada no Conselho de Ministros, um assunto de Estado, um assunto da criação de uma autoridade. Eu perguntava à Sra. Secretária de Estado, para a criação deste assunto, não acha que seria um assunto que era obrigado o envolvimento do Conselho de Ministros, que era obrigatório o envolvimento de uma celeridade na nomeação do mesmo? Qual era a importância que, na altura, se estava a imprimir este assunto para ser ou não um assunto urgente? Era ou não era necessário criar esta autoridade? Que papel esta autoridade ia ter? E depois termino.
também, senhoras e senhores deputados, com uma questão que parece importante nós aqui voltámos a referir. Nós tivemos no início destas audições um sindicalista do Partido Socialista que foi chamado para ser aqui ouvido pelo próprio Chega e que veio aqui com um conjunto, enfim, já percebemos que foi um conjunto de mentiras, mas que veio dizer, adicionalmente, o senhor Francisco Fortunato, dirigente do Partido Socialista, que tinha participado e que tinha colocado este assunto em plenários do Partido Socialista. Este senhor sindicalista do Partido Socialista colocou este assunto em 2015 e em 2016, segundo o que ele referiu, em várias reuniões do Partido Socialista. Mas até hoje, repare, passou desde 2015 até 2024, não houve ninguém nas reuniões do Partido Socialista que tivesse efetivamente atento a esta matéria. E, portanto, a pergunta que eu faço também à Sra. Secretária de Estado é, depois de ter trabalhado diretamente com o Sr. Dr. Pedro Marques, com o Dr. João Galamba, com o Dr. Pedro Nuno Santos, com o Dr. António Costa, que chegou a tutelar efetivamente a pasta, mas também com secretários de Estado como o professor José Mendes, o Dr. Eduardo Pinheiro, não sei se sabem, o Dr. Oliveira Martins, o Dr. Jorge Delgado. Algum destes senhores, em algum momento, demonstrou à Sra. Secretária de Estado algum desconforto? Algum destes senhores, todos do Partido Socialista, mostrou à Sra. Secretária de Estado, em algum momento, que não estava de acordo com uma forma que tinha saído da CP para estar a exercer funções na AMT? Estes senhores todos tutelavam a AMT e nunca colocaram uma única questão. Senhora Secretária de Estado e Sr. Presidente, o problema do Partido Socialista é uma enorme amnésia. E esta amnésia durou 8 anos em que andaram a querer adormecer o país. E agora acordaram, mas acordaram efetivamente para o lado errado e estão efetivamente a descarrilar neste processo. Muito obrigado. Sr. Deputado, terminou. Muito obrigado. Senhora Secretária de Estado, tem 6 minutos para responder. Vamos dar a palavra e as condições à Sra. Secretária de Estado, então, para responder. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Gonçalo Lage. Sr. Deputado, vamos lá. Para não estar sempre a interromper, o microfone ligado. Faz favor, Sr. Secretário. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Gonçalo Lage e, efetivamente, responder, começando pelo fim. Se trabalhei com todas as personalidades que elencou, sim. Que foi um gosto trabalhar, sim. Se fizemos muito trabalho enquanto entidade reguladora para trazer a transparência aos mercados que se impunha, porque é esse o papel das entidades reguladoras. Foi criada uma entidade reguladora forte, independente, que fiscaliza, supervisiona e regula um mercado que tem mais de 20 mil entidades para regular. Conseguimos, no período em que tive o privilégio de estar na liderança do Conselho de Administração, formalizar os contratos de serviços públicos com praticamente todas as empresas públicas. Para os senhores deputados que aqui possam estar, da minha audição efetuada no dia 16 de julho de 2015, eu prometi aos senhores deputados que o meu grande objetivo, se fosse a candidata eleita para o Conselho de Administração da AMT, era finalmente ter um contrato de serviço público, o Estado e as empresas públicas, missão cumprida. E, portanto, o que lhe posso dizer mais, Sr. Deputado, é que foram 8 anos de um trabalho salutar, um trabalho intenso. Criar uma entidade do zero foi um privilégio, uma honra, muito trabalho, mas os resultados aconteceram e continuam a acontecer, a instituição continua e bem. E, portanto, penso que de alguma forma respondi o porquê de termos uma entidade reguladora independente. Foi algo que, ao longo de 30 anos da minha carreira dedicada ao setor dos transportes, sempre disse que era uma entidade urgente que deveria emergir porque fazia falta. Nós tínhamos o regulador da saúde, das comunicações, da banca, não tínhamos dos transportes, sendo o setor dos transportes com esta dimensão e complexidade que se conhece. Portanto, esta foi a grande motivação para o meu salto de uma empresa de mais de 18 anos que tenho relações emocionais fortes. Meus filhos acabaram por crescer ali. Eu entrei para a empresa com 26 anos, saí com 48, praticamente, a 8 dias de fazer 49, precisamente. E, portanto,
tudo isto ponderou e estou muito grata pelas oportunidades que ao longo da minha carreira profissional tenho tido e abraçado todas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem intervenção o Grupo Parlamentar do Chega e, pelo movimento de microfone, julgo que é o Sr. Deputado Filipe Melo, não é? Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento a Sra. Secretária de Estado, Cristina Pinto Dias. Muito obrigado por ter vindo à Comissão. Doutora, há uma questão que se coloca e deixe-me socorrer aqui deste documento, em que há uma carta que a Doutora dirige ao Presidente do Conselho de Administração da CP, datada de 22 de julho de 2015 e que tem como assunto revogação do contrato de trabalho por mútuo acordo. Bom, utilizando a célebre expressão "eu não sou jurista", porque não sou, quer-me parecer que há aqui uma incongruência, porque é a doutora que manifesta a vontade de sair. Portanto, e acho que não é preciso ser jurista para perceber que quando o trabalhador invoca a vontade em querer sair da empresa, não há mútuo acordo, mas sim uma rescisão unilateral, seja por que motivos for. E não é preciso ir muito longe para perceber que uma rescisão unilateral, quando parte do trabalhador, não tem direito a compensação, muito menos sendo um gestor público, que era o caso. Portanto, esta é a primeira questão que eu deixava para a doutora. Sendo uma rescisão unilateral por vontade da doutora, até porque, e nós sabemos através das várias audições que já tivemos sobre este tema, não era vontade de ninguém na CP, o que é bom e salienta-se, que a doutora saísse, porque era vista como um excelente quadro da empresa. Portanto, se aos olhos da empresa não era bom a sua saída, mais uma vez se comprova que foi uma rescisão unilateral e não por mútuo acordo. A concordância da empresa surge depois, naturalmente, porque nada pode fazer em contrário. À parte disto, coloca-se outra questão. A doutora, fruto das funções que desempenhava, era um quadro bem pago da empresa, naturalmente. Sai para outro organismo público com uma remuneração bastante superior. E a questão que eu lhe deixo de uma forma muito aberta é esta. À margem, e não vamos estar agora aqui a olhar para fatores jurídicos, mas sim éticos e morais. A doutora acha que é ético e moral um alto funcionário público, um gestor público, pedir uma compensação, indemnização, seja lá o que for, por mudar para um lugar que foi da sua inteira vontade, com uma remuneração bastante superior à que tinha e acrescendo o facto de saber que essa indemnização de cerca de 80 mil euros estava a ser paga pelos contribuintes, muitos deles seus colaboradores na altura. Isso não choca com os valores morais e éticos que a doutora terá, com toda a certeza, e que eu tenho a certeza que os tem? É essa a segunda questão. Terceira questão. Parece-me que há aqui alguma precipitação de datas ou algo muito forçado que, naturalmente, terá tido o conluio do Sr. Engenheiro Manuel Queiró. Porque a doutora assina a carta de revogação por mútuo acordo no dia 22. A ata 2026 também diz que, no mesmo dia, reuniu
à administração, em que o ponto 1 era a apresentação da renúncia ao exercício dos cargos pela Soutora. E no dia 24, há um e-mail de Graça Cerejo, enviada para a senhora Marta Pereira, com conhecimento ao Conselho de Administração, em que envia uma carta datada de 22 de julho, às 9h18 da manhã, quando a informação que aqui consta é que a reunião teve início às 17 e que a Soutora ia, nessa mesma reunião, apresentar a renúncia formal ao cargo. Portanto, das duas uma, e era isso que eu gostava que nos esclarecesse, ou houve aqui alguma precipitação nesta comunicação que foi feita pela administração, ou na reunião, ou então a informação do e-mail, tendo em conta a hora e a data a que se referia a demissão, está trocada. E isso era importante a Soutora perceber. Naturalmente, com isto, nós não estamos, nem o podemos, nem o devemos, nem nunca o faremos, a atribuição de culpas, como é evidente. O que nós queremos é um cabal de esclarecimento por parte da Soutora. Acho que é isso que o país espera de nós e da Soutora também, que nos explique, em primeiro lugar, se está tudo dentro da legalidade, se está tudo conforme o que a lei prevê e, acima de tudo, a questão ética e moral, que se coloca também neste caso, e não podemos deixar de o referir, se não colide com todo o seu percurso profissional que nós registramos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Secretária de Estado, são 5 minutos para responder. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Filipe Melo. Começaria por recordar que o processo cumpriu toda a legalidade. Ele iniciou-se no dia 6 de julho com a entrada do meu formulário à CRESAP. Foi aprovado no dia 14 de julho com o relatório do CRESAP. Seguiu-se a audição no dia 16 de julho nesta mesma Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação, com o respectivo relatório de aprovação por todos, por unanimidade, a 22 de julho. Aqui chegados, e este processo, estamos a falar de um processo que durou mais de 3 semanas, faltavam, diria que, os procedimentos mais rápidos. E que procedimentos eram esses? Reunidas as condições, aprovação CRESAP, aprovação da Assembleia da República, cumprida o preceituado da Lei Quadro das Entidades Reguladoras, estavam reunidas as condições para eu fazer a renúncia ao meu cargo de Vice-Presidente da Comboios de Portugal e a todos os cargos que exercia por inerência. O que fiz? Seguido, ao renunciar, ao entregar a minha carta de renúncia, eu voltei automaticamente ao meu lugar de técnica superior. Quando regresso ao meu lugar de técnica superior, não tinha a minha área da qual eu saí para ir para o Conselho de Administração. A área no processo de reestruturação que foi importante ter sido feito foi extinta. Portanto, fiquei a reportar diretamente ao Conselho de Administração. Isto estamos a falar no dia 22 e a minha pertença, a minha efetividade à CP Comboios de Portugal termina no dia 22 às 23h59. O que acontece a seguir são a tramitação processual natural de uma empresa que tem que gerir mais de 3.000 trabalhadores. E, portanto, o senhor secretário, o senhor deputado, peço desculpa, Filipe Melo, fala de um mail que eu também tenho, mas foi a tramitação de secretaria, se lhe podemos chamar. Porque tudo, em termos legais,
foi acautelado, como dizia o senhor deputado Gonçalo Lages há minutos atrás, estamos a falar do Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros é o mais alto nível do Governo de Portugal. Portanto, não podemos pôr em causa esta cadeia de valor que cumpriu escrupulosamente todos os procedimentos que tinha que cumprir. O Conselho de Ministros não iria anuir nada que não fosse legal e estivesse legitimado para o fazer. Portanto, isto foi o que aconteceu. Esta é a verdade dos factos. Qualquer coisa que saia disto, estamos a distorcer a realidade. Penso que terei respondido. Ética e moral. Ora bem, quando eu... Obrigado. Quando eu regresso ao meu lugar de técnica superior, tinha um programa em vigor, um programa de rescisão por mútuo acordo, ao qual aderi voluntariamente, como os demais colegas. Não me foi perguntado a mim, nem aos 430 que saíram em 2015, o que é que íamos fazer a seguir. Não era importante. Não sabemos dessas pessoas quem foram para lugares de altos cargos do Estado, quem foi fazer uma empresa para servir serviços ACP, quem foi para a concorrência. Não sabíamos, não tínhamos que saber, era uma adesão voluntária, um direito que subsistia e assistia a todas as trabalhadoras e trabalhadores da Comboios de Portugal que olharam para a sua carreira de mais de 18 anos, no meu caso, e colocaram um ponto final ao seu lugar de origem, ao seu lugar de recuo, e, portanto, a indemnização foi feita de forma absolutamente clara, transparente, era a tabela Excel que estava em vigor desde 2010. Deu o que deu, não houve negociação, não houve regatear, não houve o aceitar ou deixar de aceitar. Foi um cálculo automático, deu o valor que deu, penso que toda a gente sabe, 79.082,34. Ponto. Ou 37. Ponto. Foi isto que aconteceu. Exatamente assim. Muito bem. Terminou a sua intervenção, Sr. Secretário de Estado? Terminou? Terminei sim, Sr. Muito Presidente. bem. Obrigado. Intervenção. 4 minutos para a sua intervenção. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias. Depois destas audições todas, acho que podemos resumir um bocadinho para lá destas questões legais de papéis e cartas, etc. Por esta altura, na CP existia uma espécie de PPR informal, que é, normalmente os trabalhadores recebem o seu salário e reformam-se na altura. Mas na CP, os quadros da CP tinham uma espécie de PPR, que é, chegavam quando achavam que já não queriam estar na empresa ou que estavam perto de se reformar, chegavam a acordo com a administração, recebiam, em alguns casos, dezenas de milhares de euros, em alguns casos 100 mil euros, no seu caso 80 mil euros, e iam à sua vida, reformavam-se ou iam para outro emprego qualquer. Algo excepcional, que toda a gente tolerava. Porquê? O contribuinte paga. Porquê que a CP há de ser diferente de outra empresa qualquer? Porque, no caso da CP, a administração, o acionista paga, o contribuinte paga, facilitava-se isso. E foram dezenas, centenas de pessoas que beneficiaram deste PPR informal que foi tolerado por todos os partidos de poder nessa altura. A senhora Secretária de Estado saiu por vontade própria para ir para um cargo onde iria ganhar quase o dobro, algo natural e normal, qualquer trabalhador quer fazer, não é? Podendo ter uma proposta de emprego melhor, faz isso. A senhora Secretária de Estado fez isso, com a diferença de que não queria sair sem receber o seu PPR informal, tal como todos os outros trabalhadores fizeram. E foi trabalhar para onde? Saiu de uma empresa de transportes, uma das maiores do país, e foi trabalhar para o regulador dos transportes.
Mais um portuguesismo bastante, que são as portas giratórias entre regulados e reguladores. Portanto, primeiro ponto da Portugalidade deste caso. Ninguém quer saber de haver um regime de exceção para os trabalhadores da CP que tem este PPR, portanto, é dinheiro dos contribuintes, pode-se gastar. Segundo ponto, portas giratórias. Ninguém quer saber. Passa do regulado para o regulador, ninguém quer saber. E depois chegamos a este ponto, que é, tudo teria ficado bem consigo, ninguém se teria lembrado sequer deste caso, tal como nenhum dos partidos se lembrou de falar das outras centenas de indenizações que aconteceram, se não fosse o caso de se ter tornado secretário de Estado. E quando se torna secretário de Estado, nós chegamos a esta posição, também muito portuguesa, que é muito interessante, que é o partido que no passado se entusiasmou com o caso Alexandra Reis, hoje defende com unhas e dentes a sua própria Alexandra Reis. O partido que no passado defendeu com unhas e dentes o caso Alexandra Reis, hoje ataca exatamente o seu caso Alexandra Reis. Eu sei que há diferenças, mas vamos ser claros. Estamos a falar... Há uma diferença importante. É que Alexandra Reis saiu porque a administração não a queria lá e, no seu caso, saiu porque não queria estar lá. E essa diferença é importante. Portanto, as minhas perguntas foi algo que já foi questionado aqui, mas eu gostava que desta vez respondesse. De forma muito simples. Considera que na altura em que saiu da ACP era desnecessária a ACP, que o seu contributo para a ACP era, naquela altura, desnecessário? Assumindo que era necessária, assumindo como todo o feedback que eu tenho, que é uma pessoa competente, que era útil à ACP, para terminar, porque por favor, haveria a ACP de acordar a sua saída. E se a ACP não acordou a sua saída, podemos mesmo falar em saída por mútuo acordo? Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado. Muito obrigado. O Sr. Secretário de Estado está a tomar nota das perguntas para se organizar, e bem. E agora vai responder, entretanto, com 4 minutos disponíveis para a resposta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado, que apontei o nome, e agora Carlos Guimarães Pinto, peço desculpa. E começava a minha intervenção por dizer o seguinte, Sr. Deputado. Eu respeito muito, muito todas as instituições do Estado, nomeadamente a Casa da Democracia, que é onde estamos agora. Eu não saí da CP para outro sítio qualquer e ninguém se importa. Importa, importa. Importa, importa muito. Há uma lei que estabelece as regras para a ida para um regulador. E uma delas é eu ter que vir prestar... Eu estou a pessoalizar qualquer elemento que queira fazer parte de um Conselho de Administração, de uma entidade reguladora, tem que prestar provas. Portanto, isto não foi uma saída, uma porta giratória. Tem que prestar provas. Tem que prestar provas. Foi o que aconteceu e aconteceu de forma positiva. Nunca deixaria de abraçar o desafio de ter o privilégio de ter feito parte do primeiro Conselho de Administração da entidade reguladora dos transportes em Portugal. Nunca. Mas também lhe posso dizer uma outra coisa, se o sossega, Sr. Deputado, que é, quando aceitei fazer parte do processo de seleção para ser nomeada para o Conselho de Administração da Autoridade da Mobilidade dos Transportes, não sabia, não tinha que saber o que seria o meu vencimento. Mais uma vez, e por estarmos a falar de entidades ao mais alto nível de cargos do Estado, têm regras próprias. Quis o legislador, entenda-se, esta Assembleia da República, que no processo de determinação de vencimento dos administradores de qualquer Conselho de Administração de entidade reguladora, tenha que ter uma comissão independente, nomeada a cada momento. Faço-me explicar da seguinte forma. A AMT, neste momento, já teve 2 conselhos de administração. O primeiro teve uma comissão de vencimentos, o segundo teve que ter outra comissão de vencimentos. Portanto, a comissão de vencimentos está sempre atualizada, ou é atualizada a cada momento,
para dar cumprimento a requisitos muito específicos do artigo 26 da Lei Quadro das Entidades Reguladoras, que a Comissão de Vencimentos tem que cumprir para chegar a um valor. Mais uma vez, esse valor não é negociado, não é regateado, é o que é e foi o que foi. Portanto, penso que, em termos de portas giratórias, está esclarecido como é que as coisas se passaram. Dizer também, e penso que, e muito bem, o Sr. Dr. Sérgio Monteiro explicou aqui, a nossa Comissão de Vencimentos foi nomeada a 31 de julho, o nosso mandato começou a 23 de julho, a Comissão de Vencimentos foi nomeada a 31 de julho, não sabíamos, não tínhamos como saber, e foi produzido o seu primeiro relatório de atribuição das remunerações do Presidente, Vice-Presidente e respectivos vogais no dia 23 de outubro. Ou seja, estivemos 3 meses sem saber o que é que o nosso vencimento iria ser. E poderia ser qualquer um. Desde o que havia na altura como entidade reguladora, sei se isso lhe pode chamar, mas foi daí que migraram muitas das competências para a Autoridade da Mobilidade dos Transportes, o IMT, poderia ser o Banco de Portugal, poderia ser o que fosse, era o que fosse. Mas não foi isso que esteve no momento da minha tomada de decisão, que não foi fácil, como deve imaginar, era o desafio de ajudar a construir e estar na primeira pessoa do primeiro Conselho de Administração de uma entidade reguladora dos transportes. Enquanto técnica, escrevi e dei muitas palestras a dizer a importância e a necessidade de termos esta entidade no setor. E, portanto, só tinha que ser coerente comigo mesma no momento de me lançarem o desafio, independentemente de eu perder um lugar de recuo que me daria confortavelmente o meu tempo até à reforma, o desafio falou mais alto, o serviço público falou mais alto e foi por isso que eu fui e aderi. E faria tudo de novo, hoje, abraçando o desafio de poder pertencer à Autoridade da Mobilidade dos Transportes, sim, em 2015. Muito bem, Sr. Secretário de Estado. Senhores Deputados, terminamos a primeira ronda. Vamos iniciar a segunda ronda. Sr. Secretário de Estado, cada grupo parlamentar que se inscreva tem 2 minutos para colocar a questão que entender ou para fazer os comentários que entender e depois a Sr. Secretário de Estado responde em conjunto, no final, com o tempo que for adicionado dos grupos todos. Portanto, o Sr. Deputado do Partido Socialista, José Carlos Barbosa, José Carlos Guimarães, do PSD, há alguma inscrição, Bruno Ventura e o Sr. Deputado Filipe Melo. Vamos começar pelo Partido Socialista, de acordo com a ordem, e é o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, 2 minutos, por favor. Sr. Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Doutora Cristina Dias. Começamos aqui por uma primeira questão, a questão da ética, dos princípios e da moralidade. Nenhum português em casa entende que a senhora doutora Cristina tenha saído de uma empresa pública, a senhora diz que a AMT não é uma empresa pública, mas é uma entidade pública, e que receba 78 mil euros. E, como disse a senhora muito bem, a senhora é que se quis despedir, quis sair da empresa para ir para outra entidade pública. Se quis sair da empresa, não tinha direito à indenização. Depois, levantam-se aqui a questão dos procedimentos. Nos procedimentos, e nós ficámos a saber que numa empresa pública não havia regulamento para rescisões. Ou se calhar havia, a CP que ainda não nos enviou, porque aqui diz de forma muito clara que o Conselho de Administração analisou informação sobre os procedimentos. Mas nunca tivemos acesso aos procedimentos. Mas diz uma coisa interessante, nas regras definidas por si, que depois, mais tarde, recebeu uma indenização à custa das regras definidas por si, diz claramente que desde que possam ser dispensados sem substituição. Ora, não há nenhum parecer da CP que diga que a senhora Cristina Dias era excedentária e que podia ser dispensada sem substituição. Depois, no minuto que me resta, pergunto-lhe também se considera legal que um Conselho de Administração, depois de saber que o Conselho de Ministros já tinha nomeado para a MT, pode dispensar os 30 dias de acordo com as sociedades comerciais. Porque foi isso que aconteceu na reunião do dia seguinte. Está aqui mesmo escrito que depois de ter tomado conhecimento da autoridade, dispensaram do tempo. E pergunto-lhe também, por fim, depois de todas estas dúvidas legais, de todos os procedimentos, tudo à pressa, foi tudo à pressa, a sua indenização foi claramente à pressa, em 24 horas saiu a indenização, e a senhora diz que não violou nenhum dos princípios de igualdade, claramente que sim, porque a senhora sabe muito bem que houve 36 trabalhadores da CP, nas condições da senhora, que receberam 0 para vir embora. Pelo menos 36 trabalhadores da CP receberam 0 para vir embora. Eu pergunto-lhe se está disponível para pedir, e aconteceu no governo anterior, quando houve problemas sobre Alexandre Reis, o governo pediu uma auditoria à IGF. Eu pergunto se a senhora Secretária de Estado está disponível
para pedir uma auditoria à IGF sobre o procedimento da sua rescisão. Muito obrigado, Sr. Deputado. E aos Srs. Deputados que utilizassem a nomenclatura que é usada nestas ocasiões, dirigindo-se aos Srs. Deputados quando se dirigem, dirigindo-se à Sra. Secretária de Estado quando se dirigem à Sra. Secretária de Estado. Sr. Deputado Bruno Ventura, faz favor. Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, bom, nós hoje, acho que à data de hoje, conseguimos perceber que este não é um caso nem legal, nem de ética. Este é um caso politicamente construído pelo Partido Socialista. É sim. Sr. Presidente, se o tempo passa e depois começa... O Sr. Deputado ainda tem condições para continuar a sua intervenção. muito Portanto, faz favor. Mas nós conseguimos, Sra. Secretária de Estado, perceber o porquê disto e toda esta questão ética. É que o Partido Socialista governou os últimos 2 anos com maioria absoluta e teve cerca de 14 saídas de governantes em 2 anos com um governo em maioria absoluta. Calma, já lá vai. E no alto da sua generosidade quis oferecer ao país um caso também ao governo do PSD. Como tem imensa experiência, como é que estas coisas se fazem? Quis oferecer ao PSD também um novo caso e compará-lo com o caso Alexandra Reis. O que é que acontece aqui? Nada disto é comparável, porque a bitola era elevada. Nós assistimos no Ministério das Infraestruturas, onde a Sra. Secretária de Estado trabalha, bicicletas a voar. Pugilato no meio do Ministério. O SIS na rua atrás de cidadãos sem ninguém perceber quem é que os mandou. Portanto, mesmo que o esforço esteja tremendo, nós agradecemos a generosidade, mas em termos de ética, nós por muito que quiséssemos competir, não é possível. A vossa bitola era altíssima. Mas vamos à comparação da ética. O caso da Alexandra Reis. Eu julgo que os portugueses percebem isto com facilidade. Uma coisa é receber €500 mil por cerca de 1 ano e meio de trabalho. Os portugueses percebem isso. Outra coisa é receber €79 mil por 18 anos de trabalho. Outra coisa é receber-se uma indemnização ao abrigo de um programa de rescisões voluntário, regulado por uma empresa e decidido pelos órgãos da empresa num processo posteriormente escrutinado pela indemnização. Outra coisa é a tutela política autorizar por WhatsApp uma indemnização de €500 mil por menos de 1 ano de trabalho. Parece-me que as diferenças são evidentes. Mas, Sra. Secretária de Estado, peço-lhe um último esclarecimento, só para que ficarmos todos aqui muito esclarecidos. Só para ficarmos aqui todos muito esclarecidos, até porque esta comparação até era indesejada. Da sua indemnização, do total da sua indemnização, algum euro dos €79 mil que a Sra. Secretária de Estado recebeu correspondeu à sua posição como administradora da empresa? Muito obrigado. Está feita a pergunta. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e Srs. Deputados, o Sr. Deputado teve alguma tolerância porque, na verdade, assim obrigou o facto de ter havido aqui alguns comentários. Eu tenho, entretanto, o Partido Socialista entregou-me um documento, enfim, que são as perguntas que foram colocadas pelo Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Portanto, está aqui o documento. Claro que os deputados têm as rondas para colocar as perguntas e os nossos inquiridos ou requeridos têm as rondas para responder às perguntas, não é? E agora é a vez do Chega, do Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se tivesse sabido disso com antecedência, tinha mandado as perguntas e não tínhamos vindo cá. Bom, Sra. Secretária de Estado, 2 questões. Muito obrigado. Vamos lá, Sr. Deputado. Duas questões que nos importam também referir. Felizmente que o Chega está fora destas questiúnculas entre PS e PSD. No Chega também não temos ninguém, Alexandra Reis, nem por aí fora. Portanto, estamos perfeitamente à vontade para falar sobre isto. Mas há uma coisa que a Sra. Doutora disse e eu não posso também deixar passar em claro. A Sra. Doutora disse até com um tom bastante afirmativo que não podemos pôr em causa o Conselho de Ministros. Sra. Doutora, eu relembro que a este Parlamento compete a atividade da fiscalização. Portanto, este Parlamento pode pôr em causa, sim, o trabalho desenvolvido pelo Governo e, consequentemente, pelo Conselho de Ministros. Lá fora não, mas nós podemos e devemos, e é essa a nossa obrigação.
Portanto, queria só corrigir essa afirmação da Sra. Doutora, se me permitir. Sra. Doutora, nesta carta que apresenta, claramente pede a indemnização, a que teria direito. Inegável. Tinha um programa de rescisões em curso, disse a Sra. Doutora, quando saiu da administração para a técnica. Estamos perfeitamente de acordo. A questão que se impõe, e volto a dizer, além da parte legal, que não me compete a mim analisar, mas neste caso a parte ética e moral. A Sra. Doutora demite-se do cargo de vice-presidente porque sabe que vai ocupar outro órgão na Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. Uma semana depois, reúne a Comissão de Vencimentos e diz, a Sra. Doutora, que não sabia nem tinha de saber quanto ia ganhar. Sra. Doutora, honestamente... Sr. Deputado, faça a pergunta, vou por favor. concluir. Honestamente, eu digo-lhe isto de forma pública, sem receio nenhum do que possa vir a seguir. Eu jamais sairia de um cargo que eu gostava, que desempenhava com brio, que era reconhecido interna e externamente à empresa, para ir para outro cargo sabendo que até podia ganhar menos. Eu não o faria. E sou sincero ao ponto de eu dizer, eu não o faria. E muito menos, aceitaria uma indemnização paga com o dinheiro dos contribuintes. Volto a dizer que é uma empresa pública, com o esforço dos meus trabalhadores. Sr. Deputado, tem mesmo que terminar. Vou concluir, Sr. Presidente. Por favor. Portanto, Sra. Doutora, volto a perguntar, este processo carece ou não de alguma moralidade ou ética, na sua sincera opinião? Muito obrigado. E a última intervenção é do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Secretária de Estado, eu vi aqui dizer que os 80 mil euros foram uma recompensa pelo trabalho de 18 anos. Isto até me custa explicar, mas a recompensa pelo trabalho de 18 anos foram os salários que recebeu ao longo de 18 anos, que é o que acontece com todos os trabalhadores em todas as empresas. Aquilo que a Sra. Secretária de Estado recebeu e muitos outros trabalhadores da CP também receberam foi um artifício que foi criado para se criar um PPR informal para que toda a gente saísse da CP com umas dezenas de milhares de euros. E isso não é uma forma decente de tratar o dinheiro dos contribuintes. Pode ser legal, mas não é decente e não é ético. A Sra. Secretária de Estado disse aqui que saiu da CP para cumprir uma missão. E eu acredito perfeitamente que tenha missão de serviço público, que acredite no seu trabalho enquanto serviço público, não tenho nenhuma razão para duvidar disso. Mas é esse mesmo espírito que diz que tem, que a deveria levar a pensar se é de facto justo haver este regime de exceção numa empresa pública, paga por todos os contribuintes, em que as pessoas, quando saem de livre vontade, seja por que motivo for, seja para ir receberem um salário melhor, seja para irem para um trabalho que consideram que acrescenta mais à sociedade, recebem umas dezenas de milhares de euros, ao contrário do que acontece com todos os outros trabalhadores de todas as outras empresas deste país. E há aqui uma pergunta que já lhe foi feita muitas vezes e que ainda não respondeu. E não tenho nenhuma dúvida da sua competência. Zero. E é por não ter dúvidas sobre a sua competência que eu tenho a certeza que a CP, naquele ano, não queria que a Sra. Secretária de Estado saísse. Achava competente, achava que era um quadro técnico de valor. E se a CP não queria que a Sra. Secretária de Estado saísse dos seus quadros, então não se pode falar numa rescisão por mútuo acordo. Eu tenho a certeza que a CP ainda valorizaria bastante a sua presença, a sua competência. Portanto, quando se fala em rescisão por mútuo acordo, Sr. Deputado, para não foi por mútuo acordo. Foi a Sra. Secretária de Estado que quis sair pelo motivo que tenha sido e se for pelo dinheiro, tem todo o direito a fazê-lo. Se for pela missão, agradeço imenso que tenha sido, mas no momento em que decide sair, não é por mútuo acordo, é por sua decisão própria. Qualquer indenização que receba por mútuo acordo até pode ser legal, mas é pouco ética, é uma forma pouco ética de tratar o dinheiro dos
E terminou. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Sra. Secretária de Estado, tem 8 minutos à sua disposição para responder às questões que entender, e fazer os comentários que entender. Faz favor, Sra. Secretária de Estado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, ficou claro nesta audição que o legislador determinou que as regras para a nomeação dos membros do Conselho de Administração dos reguladores, ao abrigo da Lei Quadro das Entidades Reguladoras, são profundamente diferentes das regras para a nomeação de administradores de empresas públicas ou detentores de cargos políticos. Ao contrário de um autarca, ministro ou deputado eleito, ou mesmo de um administrador nomeado para uma empresa pública, os administradores nomeados para os reguladores, em regra, são obrigados, por lei, a abdicar do seu lugar de origem, o seu lugar de recuo. Quem conhece a lei sabe perfeitamente que assim funciona, por isso é que servi com independência institucional todos estes anos na AMT, com diferentes governos, sem nunca esta situação ter sido um tema, problema ou obstáculo. Para os restantes, para aqueles mais distantes do Estatuto dos Reguladores, este pode causar alguma confusão e até gerar diferentes equívocos. Mas o mais importante é que ficou demonstrado, de forma definitiva, que fui tratada como qualquer outra trabalhadora ou trabalhador da CP que aderiu de forma voluntária ao programa de rescisão por mútuo acordo. Mútuo acordo, ambas as partes, voluntária, todos. Ninguém foi obrigado, era quem queria. Ficou claro também que não fui beneficiada nem prejudicada, sem intervenção nem negociação. Aplicou-se de forma automática a tabela de cálculo criada 5 anos antes, ou seja, a que estava em vigor desde 2010 e usada para os mais de 430 trabalhadoras e trabalhadores da Comboio de Portugal que aderiram voluntariamente ao programa de rescisão por mútuo acordo em 2015. Por isso termino, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, sublinhando que a ética não está nas proclamações de virtudes, nas especulações, nos argumentos ou nas palavras dos discursos. A ética está nas ações, senhoras e senhores deputados. A ética está no comportamento no dia-a-dia. A ética está no que fazemos para merecer a confiança dos outros. É o que eu faço todos os dias, enquanto economista, mulher, mãe e filha, que também sou. Muito obrigada. Muito bem, Sra. Secretária de Estado. Chegamos agora àquele momento em que as coisas acontecem. Devo informar que já distribuí a todos os seus deputados, os serviços distribuíram, os documentos foram entregues pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Sr. Deputado quer uma interpelação à mesa para fazer uma declaração política. Não. Pois não é. É isso que eu me tenho batido aqui. Vamos ver o que é que vai sair então. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para uma interpelação à mesa, cumprimentando naturalmente o Sr. Presidente e a Sra. Secretária de Estado, assim como todas e todos os senhores deputados aqui presentes. Sr. Presidente, nós temos seguramente muita experiência política e já passamos por muitas audições na Assembleia da República em sede de comissão. Parece-me ser inovatório, se não a primeira vez, que na segunda ronda de respostas de uma audição, a Sra. Secretária de Estado não só não tenha respondido a nenhuma questão levantada, como tenha lido uma intervenção previamente preparada, o que me parece ser uma questão de manifesta falta de respeito para com a Assembleia da República e de manifesta falta de respeito... Vamos com calma, senhoras e senhores deputados. Vamos com calma. Senhores deputados, faz favor... Façam favor. Sr. Deputado, já percebi qual é o seu ponto... Posso concluir, Sr. Presidente? Sim, faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me der condições para o fazer, eu concluirei a minha interpelação à mesa. E, nesse sentido, Sr. Presidente, se me permite concluir, com a anuência das senhoras e dos senhores deputados aqui presentes, o que lhe queria dizer é que considero que essa atitude por parte da Sra. Secretária de Estado é uma atitude que revela uma falta de consideração para com a Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação e para com o Sr. Presidente em particular, tendo a Sra. Secretária de Estado furtado-se a qualquer resposta que lhe tenha sido dirigida. A responder a qualquer resposta que lhe tenha sido dirigida. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como sabem, senhores deputados, eu tenho batido, enquanto estando aqui na mesa, a conduzir os trabalhos, sobre estas intervenções de interpelações à mesa, que, na verdade, devo confessar, a maior parte delas é uma tentativa por parte dos seus deputados de produzirem uma declaração política, uma apreciação política, um queixume político. Não é, na verdade, não tem acontecido serem verdadeiras interpelações à mesa. E, como podem imaginar, é um exercício sacrificante para mim, acreditem, estar permanentemente a responder a estas interpelações à mesa. E procuro fazê-lo com todo o respeito e com a maior equidade possível. É evidente que, quando o Sr. Deputado faz uma interpelação à mesa neste sentido, os senhores outros deputados sentem-se legitimados a proceder da mesma maneira. Mas não têm acontecido verdadeiramente interpelações à mesa. Senhores deputados, o que os senhores, por regra, fazem é quererem uma situação de privilégio, porque terminaram as rondas, usaram o vosso tempo, colocaram as perguntas que entenderam, fizeram os comentários, as apreciações que entenderam, e, no fim, os senhores deputados querem ter mais uma ronda, querem ter mais um momento, mais 2 minutos para tirar uma conclusão. E isto não é possível e, portanto, eu não consigo, de facto, porque não penso que seja justo, adaptar-me a esse uso metódico das interpelações à mesa. Como o Sr. Deputado disse, muitos de nós já têm experiência parlamentar. Eu já assisti a muitas coisas no Parlamento e já assisti a interpelados ou requeridos lerem declarações escritas e prévias. Sim, até já assisti muitos deputados a fazerem exatamente o mesmo. E, portanto, senhores deputados, os senhores estão aí no exercício do vosso mandato e da vossa liberdade de expressão e fazem-no da forma como entendem dentro de determinadas regras, a principal das quais é o respeito e a educação que temos de ter todos. Os nossos interpelados e requeridos, no caso a Sra. Secretária de Estado, mas anteriores que já cá estiveram, e adivinho eu que no futuro outros cá venham à nossa Comissão, darão as respostas que entenderem. E os senhores deputados fazem a apreciação e tiram as conclusões que entenderem. Portanto, esta audição está terminada. Agradeço a todos. Vamos fazer 10 minutos de intervalo e depois vamos continuar com a nossa ordem de trabalhos. Muito obrigado, senhores deputados. Senhora Secretária de Estado, muito obrigado pela sua colaboração e cooperação. Antevejo que venham a acontecer mais audições com a Sra. Secretária de Estado e, naturalmente, que será sempre muito bem-vinda por todos os seus deputados e por esta Comissão. Muito obrigada, muito bom dia, Srs. Deputados. Obrigado. Até já. Obrigado.